Finalmente começou a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Após a aprovação de uso emergencial dos imunizantes da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, e da Sinovac, do Instituto Butantan, o portal Vida e Família, mantido pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, apresentou uma série de informações e esclarecimentos sobre a vacina que está sendo preparada para proteger a população mundial contra a Covid-19 e sobre também o processo de vacinação. São 14 pontos sobre as vacinas e foi preparado em um artigo pelo médico e coordenador da Pastoral Familiar na Diocese de Rio Grande, o Dr. Silvio Omar Macedo. Me corrija o sobrenome, Dr. Silvio. Prieste? Priste, que é professor de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e doutor em ciências pneumatológicas. Vamos recebê-lo. Desde já, Dr. Silvio, seja bem-vindo, uma alegria para nós podermos acolhê-lo aqui no programa Pai Eterno. Muito bem, a alegria é minha, né? É um prazer estar com o senhor, Padre Wellington, também é um prazer estar com a Thaís e com os telespectadores da TV Pai Eterno, para esses esclarecimentos nesse momento tão importante para a nossa sociedade, para a nossa igreja e para o Brasil de uma maneira geral, que nós estamos, de uma maneira definitiva, iniciando o nosso processo de vacinação contra essa doença que, de uma forma tão abrangente assim, está nos causando tanto transtorno no mundo inteiro. Certo. Doutor Silvio, o desenvolvimento de uma vacina, ele passa por uma série de regras de segurança e diversas etapas de testes. Quais são as iniciativas de desenvolvimento da vacina contra a Covid especificamente? Na verdade, o desenvolvimento da vacina contra a Covid não é diferente do desenvolvimento de qualquer outro tipo de vacina. As vacinas passam por uma fase inicial, que é uma fase pré-clínica, em que nós temos estudos que incluem estudos em laboratório, que testam se a formulação da vacina pode ser utilizada. Primeiro, essa vacina é testada em animais, depois ela é testada na fase clínica em seres humanos. E essa fase clínica é desenvolvida em aproximadamente 4 fases. A fase 1, onde é testada a segurança nas pessoas, onde se verifica se existe segurança em usar em pessoas. Depois a fase 2, onde é estabelecida se existe a possibilidade de realmente desenvolver imunidade ou proteção contra um determinado agente, no caso o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Depois, na fase 3, nós vamos estudar se existe realmente eficácia, né, ou qual o percentual de proteção que ela pode ser desenvolvida, que é exatamente essa fase que estão concluindo essas vacinas que estão entrando agora nas campanhas de vacinação no mundo inteiro. E depois a fase 4, que é uma fase que se estende por algum tempo, para nós sabermos por quanto tempo nós vamos ter que acompanhar os pacientes para saber de quanto em quanto tempo nós vamos ter que revacinar as pessoas. Então, assim, em linhas muito gerais, são essas as fases que uma vacina, qualquer vacina, e especificamente a vacina da Covid, precisa passar para se desenvolver, digamos assim. O doutor, e nós sabemos que para a vacina da coronavírus, contra a Covid-19, foi mais acelerado o processo. E tem muita gente que está usando esse argumento para ter aversão à vacinação. Não, mas foi mais rápido, e como que faz? Será que vai ser boa mesmo será que vai ser bom para a gente tomar? Enfim, para passar por essa vacinação. Então explica para a gente. Pode acontecer, se caso for necessário, como nesse tempo que estamos vivendo, de ter uma celeridade, for mais rápido o processo? Claro, olha, o que se tem que ter em mente é que nunca houve uma aceleração tão grande na produção de componentes de vacina como nós temos agora. Mas o que acontece? Nós temos uma doença muito séria, talvez tão séria ou talvez mais séria
do que a gripe espanhola há 100 anos atrás. Naquela época, nós não tínhamos condições técnicas, tecnológicas, para produzir uma vacina em tão breve tempo. Hoje, nós temos condições tecnológicas para desenvolver vacinas mais rapidamente. Mas existe uma verdade na tua pergunta. Realmente, nós estamos produzindo uma vacina em tempo recorde. Mas não é por esse motivo que essas vacinas que estão sendo produzidas em tempo recorde serão de qualidade ruim. Não. Essas vacinas, apesar de serem produzidas em tempo recorde, elas estão sendo feitas sob cuidados importantes, ou seja, todas estão passando pela fase de cuidados na fase 3, ou seja, existe um controle absoluto e nenhuma dessas vacinas que chegaram à fase 3 tiveram efeitos colaterais importantes que precisaram que os seus experimentos tivessem sido suspensos por algum efeito colateral tão importante. Então, assim, é seguro, não existe nenhuma delas que possa se dizer assim, essa vacina precisou ser suspensa, esse experimento precisou ser suspenso por efeitos colaterais importantes. Então, podemos ficar tranquilos quanto a isso. As vacinas que estão sendo oferecidas na população, tanto na população brasileira como na população do mundo inteiro, são vacinas seguras. Quanto a isso, nós não temos dúvidas. Certo. Doutor, agora a gente pode observar que muita gente pensa que, assim, as vacinas vão chegar rapidamente a todos os grupos, né? Quando a gente diz que a vacinação começou, muitas pessoas já pensam assim, daqui para uma semana, daqui para alguns dias, nós já vamos ser vacinados, né? Eu acho que a gente precisa entender como é que vai se proceder esse plano nacional de imunização. Explica para quem está em casa do que se trata esse plano, porque quando a gente fala de um plano nacional, isso deve acontecer também com outras doenças, quando a gente deseja combater outras doenças. O Brasil já faz uso de planos anteriores à Covid, né? Como é que isso acontece? Como é que é feito esse tipo de planejamento? O que nós temos que ter em mente é que o Brasil é um país muito grande, é um país imenso, né? Nós temos 212 milhões de pessoas que precisam ser vacinadas. A logística para vacinar todas essas pessoas é muito complicada. Não é só o Brasil que está nessa situação. Se nós pegarmos países grandes como os Estados Unidos, como a China, como a Índia, nós vamos nos deparar com situações muito semelhantes. Não é muito fácil, né, nós vacinarmos populações muito grandes. Dias atrás, eu ouvi um colega que mora fora do país, que mora em Israel, e dizia assim, o Brasil devia copiar o plano de vacinação de Israel, que já tem a população quase toda vacinada. Mas isso é injusto. Se nós formos levar em consideração Israel, que tem uma população de pouco mais de 7 milhões de habitantes, observem que é a população do estado de Santa Catarina, e pior, é uma população que está numa área que é 5 vezes menor do estado de Santa Catarina. Então, não há termos de comparação. O Brasil além de ser um país muito grande, enorme, ele tem muitas diversidades, né, no seu território. Então, não é muito fácil nós distribuirmos uma vacina por um território tão longo. Obviamente que nós temos que estabelecer critérios. As vacinas recém começaram a ser produzidas. Além dos problemas políticos que nós estamos enfrentando, existem problemas técnicos, e esses problemas técnicos existem para nós e existem para todo mundo. Então, as vacinas vão chegar ao longo do tempo. Nós temos que nos dar conta que é uma situação que vai se perpetuar ao longo do tempo. Não é uma coisa para agora. Nós não vamos conseguir em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, estar com toda a população vacinada. Isso é importante porque nós vamos precisar continuar com as nossas medidas de higiene, nós vamos precisar continuar com as nossas medidas de distanciamento social, nós vamos precisar continuar com as nossas medidas que já vínhamos adotando durante a pandemia, durante o ano passado, vamos continuar durante esse ano, porque nós não vamos nos livrar tão cedo desse vírus que está nos assolando.
e vamos esperar a vacinação de acordo com critérios que vão ser bem estabelecidos pelos epidemiologistas, de acordo com aquilo que vai ser melhor para a população. Então, quando se fala em grupos prioritários de vacinação, é porque aqueles grupos que vão começar a vacinação primeiro são estrategicamente os grupos que devem receber a vacinação primeiro, porque são aqueles que vão ser necessários para manter a saúde da população em primeiro lugar. Eu não sei se ficou claro, mas se vocês tiverem... Sim, doutor. Claro. Eu estava aqui observando a questão das pessoas que estão recebendo as vacinas. Eu acho que um dos pontos que elas precisam observar é que não é porque recebeu a vacina hoje que elas já vão poder, por exemplo, deixar a máscara de lado, voltar a se aglomerar. A vida, ela já mudou e ela mudou de fato para o futuro, né? A gente nunca vai voltar a ter aquela vida que nós tínhamos antes da Covid, né? E de alguma forma também existe um tempo, se eu poderia assim dizer, de carência da vacina para ela poder agir no organismo depois que a gente recebe, não tem? Exatamente. A gente pode dizer que tem dois tempos aí. Certo. O primeiro tempo é o tempo individual. Desde que nós recebamos a segunda dose, porque as vacinas que nós vamos receber têm 2 doses. Tanto a vacina da Oxford, como a vacina do laboratório chinês, nós vamos receber com 2 doses. Depois da segunda dose, nós vamos ter aproximadamente aí uns 20 dias para que o nosso organismo responda na totalidade a sua forma de produção de anticorpos e a sua forma de resposta celular. Isso é a resposta individual. Então, se nós contarmos a resposta individual, nós vamos ter isso aí, cerca de 20 dias, às vezes um pouquinho mais, dependendo da resposta de cada pessoa. Mas, além disso, tem uma coisa mais importante, nós temos que levar em consideração que, dependendo do número de pessoas na comunidade que forem vacinadas, nós vamos ter a redução do processo de transmissão do vírus na comunidade. Então, quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior vai ser a redução do número de vírus, de transmissão do vírus na comunidade. Isso é importante, é preciso que as pessoas se vacinem para que esse número diminua. Assim, quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor vai ser a possibilidade, ou mais rápida vai ser a possibilidade da volta ao normal ou a um pseudo-normal. Certo. Ô, doutor, e a questão da contraindicação? Tipo, quem tem alergia vai poder vacinar tranquilamente? Ou tem alguma restrição? A melhor coisa que se possa fazer, quem tem alergias graves, e isso vale para qualquer vacina, não apenas para a Covid, é que a pessoa que tem alergia, que sabidamente tem alergias graves, procure o seu médico antes de fazer a vacina e que pergunte, olha, eu deveria fazer essa vacina ou não deveria fazer a vacina. Então, isso é uma indicação que a gente faz para qualquer tipo de vacina. Então, o médico é a única pessoa que conhece o seu paciente, que sabe dizer se essa pessoa pode fazer a vacina ou não. Digamos assim, as alergias mais graves seriam, digamos, a única contraindicação absoluta, a não ser as mulheres grávidas, e isso porque não se estudou em mulheres grávidas a utilização da vacina. Agora, doutor, nós vemos alguns grupos e dentre esses grupos existem muitos questionamentos sobre quem pode ou não pode receber a vacina. O senhor disse aí de casos já sabidamente com alguma questão de impossibilidade, né, de receber a vacina, mas as mulheres grávidas, as crianças, elas estão inclusas nesse processo de vacinação? Poderão ser vacinados nesse primeiro momento? Fazem parte desse plano nacional? Não fazem. Por quê? Porque nenhuma dessas vacinas incluiu nos seus estudos mulheres grávidas. Então, por esse motivo, os laboratórios não podem dizer com certeza que não fazem mal para mulheres grávidas. Isso falando de mulheres grávidas. Quanto às crianças, não existem estudos, ou existem muito poucos estudos que foram feitos em crianças. E os que foram feitos em crianças foram feitos acima de 12 anos. Então, ainda não existe uma segurança para que se use a vacina em crianças menores de 12 anos.
provavelmente, durante esse ano, já estão sendo incluídos populações infantis nos estudos para vacina de Covid e provavelmente no próximo ano, no ano de 2022, nós tenhamos vacina para crianças. Ô, doutor, e quem faz uso, ou melhor dizendo, de medicação crônica, isso é uma restrição ou não? A princípio não é restrição, né? Até tá. porque a grande maioria dos idosos, que é um digamos assim, dos grupos prioritários, faz uso de medicação crônica. Isso mesmo. A princípio não há indicação para utilizar a vacina. Se a pessoa tem alguma dúvida quanto a isso, claro, deve procurar o seu médico e perguntar se pode usar ou não, mas a princípio não há contraindicação. Hoje, doutor Silvio, na mesa do almoço lá no convento, teve um sacerdote que lançou uma pergunta, assim, partilhando mesmo na comunidade. Ele perguntou: quem já teve Covid tem a necessidade de receber a vacina? Quem já teve Covid pode se vacinar? Tem a necessidade de se vacinar? A resposta é sim. Nós não sabemos ainda, primeiro, se as pessoas que já tiveram Covid pode ter tido formas mais leves de Covid, pode não ter desenvolvido anticorpos suficientemente capazes de promover resposta imunológica capaz de bloquear novas infecções de Covid. Vocês já ouviram falar em casos de reinfecção? Acho que a gente está com um probleminha na conexão, doutor Silvio. Doutor Silvio, seria possível o senhor repetir a sua resposta? Posso, sim. Sim, o senhor estava falando, então, da possibilidade ainda do conhecimento científico acerca de pessoas que tiveram a Covid com sintomas mais leves, se pode haver uma reinfecção geral ou somente em alguns casos. O senhor estava nessa linha. O que eu estava dizendo é que não se tem muita certeza ainda se existem casos comprovados de reinfecção para todas essas pessoas que têm novamente Covid ou se são casos de recaída. Então, não se sabe exatamente se existe realmente uma possibilidade de reinfecção em todos esses casos. É preferível que todos façam a vacina, mesmo que já tenham tido Covid. Doutor Silvio, uma dúvida que eu tenho, e você me corrija se, claro, se eu estou falando algo errado. Uma pessoa vai lá e toma vacina. Aí ela pode acontecer dela se reinfeccionar e aí ficar assintomática e aí, claro, transmitir para os outros? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Na verdade, as vacinas, comprovadamente, elas podem reduzir o tempo de doença, podem diminuir os sintomas, mas não se tem comprovação de que elas possam reduzir o tempo de transmissibilidade. Isso ainda está em estudo. Então, existe a possibilidade, ou pelo menos teórica, disso. Entendi. Agora, doutor Silvio, o senhor tem uma vivência dentro da igreja também e participa dessa comissão, né, de alguma forma partilhando desses conhecimentos, tanto profissionais como também cristãos. Eu queria que o senhor pudesse trazer uma palavra para tantos católicos que estão nos acompanhando sobre qual deve ser o posicionamento, né, dessas pessoas diante da novidade da vacina. Porque eu acredito que, assim como na ignorância de elementos da fé, muitas pessoas podem chegar a conclusões equivocadas com relação à nossa doutrina, ao nosso comportamento, à nossa religião. A gente vê muito isso, principalmente de pessoas que não têm o conhecimento científico e acabam por prestar um desserviço à comunidade ao falarem simplesmente por posicionamentos políticos, ideológicos, num momento tão delicado como a gente está vivendo. Eu penso que, como cristão, a melhor posição que nós devemos tomar, ou como cristãos, né, é não tomar posicionamento político e exatamente levar as coisas pela luz da ciência. A igreja sempre foi
sempre esteve ao lado da ciência. Aliás, a igreja é mãe da ciência. Então, nós devemos estar do lado da ciência nessas coisas. Então, o exemplo do Papa Francisco de receber a vacina, né? E, aliás, junto com o Papa Emérito Bento XVI, nos mostra exatamente isso, especialmente quando ele nos diz, e expressou isso no último domingo, que tomar a vacina é uma opção ética. Foi isso que fez com que a gente pensasse em escrever esse artigo. Porque, na verdade, é isso mesmo. Eu acho que nós devemos encarar a vacinação como uma missão cristã. Fazer a vacinação e fazer com que os outros façam a vacinação é uma missão nesse momento. Nós podemos fazer com que, mostrar para que todos possam se imbuir desse posicionamento ético e moral, fazer com que todos possam participar desse momento de uma situação na qual nós possamos realmente ajudar a comunidade em geral para reduzir essa situação que é muito grave. Nós não vamos acabar com esse vírus com a vacina, mas nós vamos minimizar muito o sofrimento com a vacinação. E é isso que nos interessa nesse momento. O Padre Wellington, inclusive era sobre isso que nós falávamos ontem no programa, a questão de sair um pouco da lógica do eu, sair daquele pensar só na gente, pensar no outro. A atitude de ir lá, tomar a vacina, é porque eu também penso no outro, não estou pensando só em mim. E é uma atitude louvável isso. Sair do egoísmo. Mesmo. Nós falávamos isso hoje no início do programa também, não é, Padre? Sai um pouco do egoísmo. Muita gente, viu, Caísa, doutor Silvio, quem nos acompanha, se deixando levar, às vezes, por posicionamentos políticos ideológicos, começam a rotular as vacinas de modo equivocado, né? A gente rezou tanto para a chegada desse momento, do avanço da ciência, do reconhecimento, de fato, de um imunizante que pudesse ajudar a população no mundo inteiro a superar essa fase. E eu fiquei pensando, hoje, quando eu participava num debate numa rádio aqui em Trindade, eu dizia, quando a gente era criança, eu ainda cheguei, doutor Silva, a tomar aquela vacina de Revolvin, sabe? Eu também. Uma que tinha outra que deixava uma marquinha na gente, né? Sim. Eu não lembro o nome. Também. Mas assim, o papai e a mamãe nunca chegaram lá no posto de saúde, quando foi vacinar o seu filho, receber a BCG, a Tetravalente, a Sabin. Nunca perguntaram assim, qual laboratório que produziu essa vacina? Qual país fez essa vacina? De onde que veio essa vacina do meu filho? Qual a taxa de eficácia dessa vacina? A gente nunca fez esse tipo de ponderação. Chegou a vacina, começou a vacinação, todo mundo se mobilizava. A gente ia para a escola, a vacinação se dava lá na vida escolar, ou os pais já nos conduziam num sábado, num domingo, para os postos de saúde para a gente receber a vacinação. Então, há uma inversão de comportamento que precisa ser vista com preocupação, eu acho que por todos, viu, doutor Silvio? Sim, claro. Exatamente. Essa preocupação que tu colocas, Padre Wellington, é uma preocupação muito grave, né? Porque, inclusive, a grande mídia, né, faz uma disputa com essas coisas, né? Eficácia da vacina e coisas desse tipo que não nos dizem respeito. Essas coisas estudadas apenas cientificamente. O que nos interessa é se a vacina vai ser eficiente ou se não vai ser eficiente. O que nos adianta uma vacina altamente eficaz, cientificamente falando, se ela não for eficiente, ou seja, se ela não puder chegar lá na vila, se ela não puder chegar lá no quilombola, se ela não puder chegar no indígena, então não nos adianta nada uma vacina de alta eficácia, né, se ela não puder ter uma eficiência garantida. Ô, doutor Silvio, você acha que ou já tem comprovação que nós vamos ter que tomar a segunda dose da vacina? Ou não? Claro, essas aí sim vão ter 2 doses. Ah, sim. E aí, doutor, vai ser necessário ficar atento? Se eu tomei uma vacina, eu tenho que tomar a mesma na segunda dose? Ou não? Isso não tem nada... A mesma vacina. A mesma vacina, né? Se tu for tomada a Coronavac
Coronavac, tem que tomar a Coronavac. Se tomar a Oxford, tem que tomar a Oxford. Isso é Entendi. importante. Tem que ser a mesma vacina. Porque os mecanismos de produção da vacina são diferentes. Elas têm a mesma finalidade, mas os mecanismos de ação da vacina são diferentes. Entendi. Ótimo. Eu estou aqui, Caísa, mandando para o Marcos para poder a gente divulgar o portal da Vida e Família. Tá aqui, ó, o portal da Vida e Família. Mandei para você, diretor. O link, né, chama vidaefamilia.org.br. O artigo são 14 pontos sobre as vacinas contra a Covid-19. Não é isso, doutor Silvio? É isso mesmo, né? Parabéns pela iniciativa ao senhor, a Dom Ricardo, também o nosso abraço, bispo aí de Rio Grande, da Comissão de Vida e Família. Muito obrigado. O senhor também que tem aí uma caminhada de igreja, né? É pediatra, é doutor em ciências pneumológicas, mas também participa aí da comissão aí na Diocese de Rio Grande, não é isso? Acho que a gente perdeu o sinal com o doutor Silvio. Tendo um atraso. Está tendo um atrasinho, né? É tão Isso. importante, né, Mas padre? vamos colocar o link assim mesmo, sim, porque eu acho importante a gente divulgar vidaefamilia.org.br, que é o portal onde a gente vai encontrar o artigo do Dr. Silvio. Ele voltou? Doutor Silvio, muito obrigado. Nós estamos aqui já encerrando a nossa entrevista e agradecemos o senhor ter separado um tempinho do seu atendimento para atender de modo remoto, né? É quase um consultório mesmo, quando a gente tem acesso a um médico que nos tire dúvidas, nos tranquilize com essa palavra e nos ofereça caminhos para conhecimento. Tá aí, ó, vidaefamilia.org.br. É Vida e Família. Tá certo? Muito obrigado, doutor Silvio. Também eu que agradeço a oportunidade e me coloco às ordens, né, da TV Pai Eterno, Padre Wellington, a Thaís, estamos aí sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor.